Estamos de volta depois desse rápido intervalo, dando sequência à retrospectiva 2020 pela TV Mar Canal 525. Pela NET Claro, aos assinantes, um forte abraço. Para os internautas no portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar. E lembrando também o pessoal que está interagindo, né? Os nossos internautas que também nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, que está fazendo exatamente neste momento a transmissão ao vivo dessa retrospectiva 2020. Eu, Orlando Santos e Mara Almeida. É com a Mara Almeida que nós vamos voltar, já que direto de São Paulo nós vamos continuar neste bloco falando de pandemia, falando de Covid-19, e ela tem um convidado de São Paulo para poder trazer mais informações, não é isso, Mara? Isso mesmo, Viderlan. Nós estamos agora por Skype com o advogado Rafael Caldas, ele que é especialista em análise de dados governamentais. Ele também é fundador e CEO da Inteligov, que é uma startup de monitoramento de dados governamentais que acompanha os poderes executivos e legislativos. E ele vai contar aqui para a gente, né, um pouquinho sobre como é que tem sido, né, a atuação da Prefeitura aqui de Maceió no combate à Covid-19. Rafael, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa especial de retrospectiva de 2020. Queria que você falasse para a gente, né, qual que é a realidade de Maceió em relação aos números divulgados da Covid-19 pelo governo. Bom dia, Mara. Um prazer falar com você e com seus telespectadores. A situação de Maceió, eu acho que a gente precisa contextualizar um pouco, ter os parâmetros de comparação, né? Primeiro, em relação às capitais, por exemplo, né? As capitais do Brasil, como Maceió se situa. E ela está muito bem colocada, ela está em terceiro lugar como a melhor atuação em relação à pandemia. O que a gente fez na Inteligov foi basicamente cruzar os dados epidemiológicos, os dados de casos e mortes, com os dados de transferências federais. Então, para saber quanto de recurso foi para aquele município, né? Então, Maceió, ela teve uma taxa muito equilibrada do quanto ela aproveitou bem os recursos para prevenção e para recuperação. Então, ficou muito parelho, lá por 96,5%, 97% de eficácia na aplicação desses recursos. E uma coisa interessante de se notar é que todo mundo tem falado muito de Belo Horizonte, né, que é a melhor colocada, foi a capital que teve uma atuação melhor, seguida de Curitiba, só que Maceió, vindo em terceiro, recebeu por habitante R$ 250, enquanto Belo Horizonte recebeu por habitante quase R$ 500, quase o dobro do valor, né? Então, o que Maceió conseguiu fazer com muito menos dinheiro foi bastante expressivo, né? Então, eu acho que esse é um dos cenários. E aí tem outro que a gente pode olhar dentro do estado, né? Como Maceió se compara com os outros municípios do estado. Com esses dados que você está falando para a gente aqui, Rafael, vamos explicar agora para o pessoal que está nos assistindo como é que é feito esse trabalho da Inteligov? Perfeito. A Inteligov, ela faz monitoramento de dados de projetos de lei, de decretos, de diários oficiais para várias grandes empresas, associações, órgãos públicos. Então, quando a Covid apareceu lá no começo desse ano, a gente começou a monitorar tudo que saía de regulação, todos os decretos, licitações para compra de respirador, toda essa parafernália que os governos tiveram que começar a fazer, e também começamos a acompanhar as transferências que o governo federal fazia nos programas relacionados à Covid. Então, o governo federal tem seu orçamento e ele começou a transferir recursos, especialmente para os municípios, já que o SUS é um sistema municipalizado, para que esses municípios respondessem à Covid, né? Já que ninguém estava preparado. Então, essa foi a análise que a gente fez, entender quanto cada município recebeu, entender quanto de casos e quanto de óbitos esses municípios tiveram e fazer um ranking dos municípios que tiveram a melhor gestão desses recursos e puderam evitar casos e mortes com esses recursos que receberam. Certo. E essas informações, elas são passadas aí para os órgãos oficiais, para as secretarias, para esses governos municipais? Não, na verdade a gente tem um site que é disponível ao público, é completamente aberto, que é covid.inteligov.com.br, onde toda a população pode ter acesso, inclusive em forma de mapa, município a município, como estão esses dados. Então, inclusive, se as pessoas quiserem se registrar, recebem alertas a cada dia de como as coisas estão indo. Então, é um serviço aberto à população, inclusive aos órgãos públicos.
Certo. O que chamou a sua atenção, hein, Rafael, quando você fez aí essa comparação de Maceió com outras capitais aqui do Brasil? Você falou aí de Minas Gerais, né? De Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Você também chegou a falar sobre essa questão do valor, né, que foi investido aí por pessoa. O que foi que chamou mais a sua atenção? Eu acho que esse ponto do valor realmente chama atenção, porque Maceió recebeu muito menos dinheiro do governo federal. Se você olhar dentre as capitais, entre as 10 primeiras, ninguém recebeu menos do que R$300, né? E Maceió, com 250, conseguiu ficar em terceiro lugar, o que é bastante significativo. Outra coisa interessante é que a gente vê muitos municípios e muitos estados, às vezes, com dificuldades ou na prevenção ou na correção, ou seja, municípios que tiveram muitas pessoas contaminadas, mas aí tiveram um sistema de saúde que deu conta e recuperou essas pessoas, o que acaba equilibrando, ou o contrário, poucos contaminados, mas um sistema de saúde ineficiente que acabou não recuperando seus doentes. No caso de Maceió, como eu disse, tanto a prevenção quanto o que a gente chama de correção, né, que é a recuperação desses doentes, foi muito parelha, muito equilibrada. Então, a gente consegue visualizar a atuação tanto no sentido da prevenção quanto no cuidado com os doentes. Se a gente compara a situação do estado de Alagoas como um todo, por exemplo, o estado de Alagoas é o terceiro no ranking, assim como Maceió, só que só na prevenção, né? Ele conseguiu prevenir muito bem, mas o sistema de saúde, de modo geral, ele acabou ficando em 23º lugar no ranking dos estados. Dos 27 estados, Alagoas ficou em 23º para recuperar seus doentes, enquanto ficou em terceiro para evitar que as pessoas se contaminassem. Então, é um descompasso muito grande que indica uma incapacidade da estruturação desse sistema de saúde, né? Sim, são praticamente dois extremos aí, né? E para 2021, hein, o monitoramento ele vai continuar, Rafael? Ele vai continuar. A situação é bastante preocupante agora, porque a gente fez, inclusive, um gráfico onde a gente... É um gráfico um pouquinho complicado, porque tem 3 eixos verticais, né, que a gente cruza mortes, casos e valor transferido pelo governo federal. Por conta do teto... Atualmente, os repasses do governo federal vão acabar, né? Ontem, acho que foi o último dia do auxílio, por exemplo, emergencial. Então, se você acompanha as curvas de crescimento de casos e mortes, elas continuam crescendo, e a curva de gastos públicos, que começou tarde, mas conseguiu acompanhar essas curvas, começou a cair bastante. Então, o que a gente vai ver são os municípios com menos dinheiro também para responder às demandas que continuam crescentes. Então, eu reforço o que muitas pessoas vêm falando da necessidade ainda de cuidados, de medidas de higiene e respeito à saúde própria e alheia, né? Isso mesmo, inclusive a gente estava aqui conversando no estúdio com um infectologista, o Dr. Fernando Maia, e ele falou assim, que ele não quer que isso seja verdade, mas que ele aí prevê, né, que janeiro talvez seja um mês bastante difícil devido a essas festas de final de ano. Rafael, muito obrigada pela sua participação, tá, aqui com a gente nesse nosso programa especial. Vou aproveitar para pedir para você compartilhar mais uma vez aí os dados, né, os contatos, o site do Inteligov, para que as pessoas elas possam se interessar mais e possam acabar acessando e vendo esses números, né, acabar também fazendo essas análises. Perfeito, Mara. Eu que agradeço. Foi um prazer falar com vocês. Para a população, qualquer pessoa que quiser entrar e consultar esses dados, pode ir em inteligov.com.br e tem um menu de produtos, vocês acessam o Covid, que é inteiramente gratuito. Se quiser ir direto, covid.inteligov.com.br. Muito obrigado pelo papo. Obrigada mais uma vez. Um bom dia para você e um feliz ano novo, tá? Já vou aproveitar e também já vou deixar esses meus votos aí, também de toda a nossa equipe aqui. Obrigada, tá? Bom dia. Feliz ano novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós conversamos, né, com Rafael Caldas, ele que é advogado especialista em análise de dados governamentais. Porlane, com você. Continua também falando sobre dados aqui no estúdio, recebendo Gabriel Baduê, do Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid-19, e recebendo também aqui no nosso estúdio o presidente do Sindicato dos Médicos, que vai falar também como foi esse momento para a classe médica. Bom dia para vocês.
Bom dia a todos que nos acompanham, bom dia Polani, demais membros aqui da equipe, doutor Marcos. É uma alegria poder estar aqui nesse espaço, nessa retrospectiva, né, do ano. A gente tem acompanhado desde o início da pandemia, né, através de uma equipe multidisciplinar de professores da Universidade Federal de Alagoas, feito trabalho em diversas áreas, mais especificamente um trabalho a cada semana epidemiológica de análise, um trabalho retrospectivo da evolução da pandemia no Estado, né? E nesse momento, a gente compartilha da preocupação do doutor Fernando, que ele colocou no bloco anterior, né, de uma preocupação aí de um aumento de casos, agravamento da doença aí nas próximas semanas. Então, a gente tem que se cuidar, cuidar das pessoas, cuidar com os nossos familiares, principalmente os mais idosos, que estão mais fragilizados, mais suscetíveis a casos graves. Então, a gente precisa ter essa conscientização enquanto sociedade. Bom dia a todos e mais uma vez uma satisfação em poder participar aqui junto com todos vocês nessa retrospectiva aqui, infelizmente, desse ano tão ruim para a nossa sociedade. Gabriel, doutor Marcos, bom dia para os dois. Para nós é uma satisfação recebê-los aqui, falando de um tema também que é de extrema relevância quando se fala de pandemia. E eu vou fazer a pergunta para o doutor Marcos a respeito dessa questão do colapso. O Gabriel, nessa primeira fala dele, já falava exatamente de uma situação que é bastante preocupante. O que vai ser o cenário daqui para frente com essa nova onda de casos? E o Sindicato dos Médicos já tem alertado, inclusive entrevistamos por diversas vezes, sobre essa questão do colapso, principalmente hoje já na rede particular, que é bastante preocupante. Como está esse cenário hoje aqui em Maceió? Então, nós conversamos, eu acho que semana passada, né? E essa semana continua a mesma coisa. Nós tivemos a oportunidade de ir num hospital privado, onde tem 9 leitos, tinham 9 com Covid, e desses 9, 7 estavam nos respiradores. Isso na rede privada, você vai vendo que há uma quantidade grande de pacientes que estão sendo internados, aquilo que o professor Fernando já falou, de famílias sendo contaminadas, inclusive turistas que vêm para cá, para Maceió, e onde se contaminam a mãe, o pai, a criança, enfim. E a rede continua assim para atender as pessoas daqui da nossa cidade, do nosso estado, e agora também a quantidade de turistas que também estão se contaminando, têm procurado a rede privada, né, na sua maioria. Obviamente que vai chegar à rede pública, porque as coisas estão acontecendo para todos, né? Então as festividades são para todos. Pois é, eu acho que uma pergunta, a gente tem visto de fato os hospitais particulares se posicionarem, os médicos também de alguns hospitais particulares se posicionando a respeito disso, mostrando a situação caótica, situação crítica. Em contrapartida, a gente não vê muito o governo do estado mostrando a situação. Ele estaria escondendo alguma coisa, doutor Marcos? A classe médica que está dentro dos hospitais, que tem visto a situação atual, ele estaria escondendo algo ou, de fato, a gente ainda não tem, ainda tem uma certa folga na saúde pública? Acredito que na saúde pública, de um modo geral, a gente tem tentado ficar atentos aos dados dos hospitais públicos, mas temos visto bastante pacientes já contaminados. Agora, acredito, Porlano, que esse posicionamento do governo, né, principalmente do governador do estado e do prefeito, que se posicionaram contra antes, né, mas eles fizeram campanhas, né, fizeram caminhadas, fizeram comícios, e aí tudo perdeu a força em agora poder falar alguma coisa. Exatamente. Né, seria um contrassenso, né, contraponto, falei e agora não vou praticar, né? Então ficou muito ruim a situação deles perante o que eles fizeram, né, durante a campanha. Pois é, e a gente tem inclusive aqui, a gente falando de retrospectiva, a entrevista que a gente fez com você, aqui no estúdio também eu pude lhe entrevistar falando sobre a situação dos médicos, a categoria médica. Quem traz mais informações para a gente, Mara Almeida, tem aí detalhes?
Isso mesmo, né? A gente entrevistou aí o Dr. Marcos, né, logo no início da pandemia. A gente vai conferir agora um trechinho dessa entrevista. Então, assim, nós estamos vivendo um momento realmente de guerra, né? E onde se desfalca, como você bem falou, quando se desfalca ali no serviço público, mas também esses colegas da plantão também no hospital privado, tipo Unimed, Arthur Ramos, Santa Casa, e que vai desfalcar. E ainda bem que os colegas estão se solidarizando um com os outros e estão substituindo na escala. E aí sobrecarregando, né? Fazendo um plantão um atrás do outro, às vezes sai à noite e já vai trabalhar de dia, trabalha de noite, às vezes ficando fora de casa 72 horas, porque para poder ajudar. Pois é, né? Complicada a situação, né, doutor Marcos? Continua, né? Pois é, a entrevista exibida no dia 14 de maio, a situação é a mesma hoje? O que me chocou muito esse trechinho, exatamente como você disse, nós estamos vivendo uma situação de guerra, parece guerra. A situação ainda é a mesma? Eu posso dizer que, assim, que melhorou um pouco na questão com os colegas, porque muita gente se contaminou naquele primeiro momento. Agora continua, mas, assim, não chegou a ter um desfalque tão grande como houve lá atrás. Eu tive que eu fui convocado por colegas, assim, passando numa visita no sábado no HGE, e a colega me convocou, tinha sido minha residente anteriormente, e disse: doutor Marcos, vai ter que ficar, aqui estamos precisando. E, obviamente, que eu fiquei, fiz o plantão, e depois, uma outra semana, fiz um outro dia, uma terça-feira dia também. E é assim, a classe médica tem se posicionado, agora, graças a Deus, teve vários colegas que se contaminaram neste momento, mas um pouco menos que a gente tem visto em relação ao passado. Ou seja, o pessoal se contaminou e agora pelo menos se protege mais e ainda tem como se tivesse uma certa proteção pela tomada a questão do IgG, do sistema imune já mais conhecedor do vírus, e aí termina que os colegas tiveram esse comprometimento menor. Para a classe acadêmica, Gabriel, você também que tem um certo envolvimento com o mundo acadêmico, como foi esses impactos e reflexos relacionados à pandemia, principalmente aqui em Alagoas? Diretamente, né, para a classe acadêmica, a gente teve um prejuízo muito grande também ao longo do ano, principalmente, objetivamente, na questão do ensino. Na Universidade Federal de Alagoas, nós passamos vários meses inicialmente, né, com as atividades de ensino suspensas, e depois de um longo debate elas foram reiniciadas de forma remota. Então, atualmente, a gente está no decurso de um período letivo excepcional, as aulas ocorrem remotamente, né? Isso é um prejuízo para a comunidade, vários alunos têm dificuldade de acesso, também há um prejuízo, né, didaticamente, enfim, então é uma série de transtornos, né, que estão sendo de forma parcial aí superados, né? Além das atividades de ensino, a universidade contribuiu muito ao longo do ano em diversas áreas, né, também no combate da pandemia, desde a área de extensão, da área de pesquisa. Então nós temos laboratórios que inclusive colaboraram com o governo do estado no processamento de testes, né? O professor Marcelo Luzioni, do ICBS, colaborou com o ACEM na realização dos testes, e tantos outros esforços em diversas unidades da universidade. Na nossa unidade, especificamente na Faculdade de Nutrição, a gente criou o observatório, uma interação então com colegas de diversas áreas, onde a gente tem feito esse acompanhamento, um trabalho diferente do trabalho do Dr. Fernando, do Dr. Marcos vem pontuando. É importante ouvir esse relato deles. A gente faz um trabalho mais epidemiológico, onde nós fazemos um trabalho observacional a partir de dados oficiais, né? Que são dados que a gente tem acesso. E aí, então, é importante ouvir o relato da área de saúde, da classe médica, dessa situação da iniciativa privada, que é uma situação diferente, que a gente não consegue acessar, né? São dados muito privados, particulares, e é importante esse relato que a gente ouve através da imprensa, né? Dessa pressão que está ocorrendo
no sistema privado de saúde nesse momento e que, como o doutor Marcos bem falou, o doutor Fernando também colocou no bloco anterior, isso está paulatinamente, semana a semana, aumentando também a ocupação do sistema público e causa uma preocupação do que pode vir a acontecer nas próximas semanas. Agora, Gabriel, a gente já viu aí algumas pesquisas, inclusive, sendo divulgadas, da preocupação de que houve uma certa redução de contaminação, mas a gente está com uma testagem mais lenta também. Vocês têm tido acesso a esses dados? Isso é preocupante? A gente, semanalmente, né, a gente sempre analisa por semana epidemiológica, porque quando você vai olhar por dia, há uma variação muito grande. Então, normalmente, no começo da semana, há uma diminuição da testagem devido ao final de semana, os laboratórios fecham. Então, para evitar, né, essas variações, a gente faz a análise por semana epidemiológica. A gente vinha num aumento que ficou mais forte nas últimas semanas, né, se intensivou. Alagoas tinha passado aí nos meses de setembro, outubro, por períodos de baixa incidência de casos. Isso voltou a oscilar em novembro, né, coincidentemente, como o doutor Marcos falou, com o período eleitoral. A gente não pode afirmar exatamente uma causa, né, dentro da estatística a gente tem ali na correlação o efeito da causalidade, mas coincidentemente foi nesse período que começou a oscilar, começou a aumentar, isso em dezembro ficou mais forte, os casos começaram a aumentar semanalmente. Nessa última semana, na semana do Natal, houve uma queda no número de casos, mas quando a gente vai olhar para outras evidências, né, essa queda não é muito lógica. Então, assim, entre as hipóteses que a gente tentou formular para explicar essa redução pequena que houve, é por conta do feriado, né? Nós tivemos aí o feriado natalino, que pegou 24 e 25, então 2 dias faz muita diferença nessa proporção de testes que a gente está tendo. Então, a gente imagina, né, que a explicação para essa pequena redução que teve não é uma redução esperada, já que a gente tem outras evidências fortes que indicam um aumento da transmissão. E ainda colocando exatamente essas questões, importante perguntar também para o doutor Marcos a respeito dos cuidados com a classe médica. Você já, inclusive, tem acompanhado de perto, doutor, como presidente do sindicato, mas é bem importante falar dessa realidade, principalmente nas questões de insalubridade, onde existem esses problemas aqui nos hospitais de Alagoas. Como o sindicato tem acompanhado isso, já que os hospitais eles acabaram sendo também como uns potenciais locais de contaminação, principalmente pela concentração de pessoas já infectadas? Sem dúvidas. Nós recebemos uma proteção melhor dentro dos hospitais privados, é bem verdade, né? Com o material isso aí não tem nos faltado, com certo rigor, né? Obviamente, até porque os custos também, mas na questão dos hospitais públicos, muitas das vezes a gente tem dificuldades. Né? Na questão de máscara, na questão dos aventais, sim, enfim, várias coisas que a gente termina, principalmente na rede pública, e eu posso dizer que dos lugares que tem sofrido muito com a falta de equipamentos de proteção para os médicos e para o restante da equipe de saúde é a Santa Mônica. Gostaríamos de agradecer a participação do Dr. Marcos, do Gabriel Baduedo também. Muito obrigado pela presença de vocês. Em nome de todos da TV Mar Canal 525, gostaríamos de desejar antecipadamente um feliz ano novo, agradecer pela parceria, pelos momentos em que nós solicitamos a presença de vocês para poder contribuir com a informação que nós acabamos prestando para a sociedade, desejando também um feliz 2021, que seja bem mais tranquilo para vocês e para seus familiares. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, né? Desejar para toda a equipe da TV Mar, para todos os telespectadores aí um feliz 2021, que seja um ano mais tranquilo, né? Que a vacina que estamos aguardando chegue, e como o doutor Fernando falou, né? A gente sabe que a vacina não vai ser um passe de mágica, mas é a esperança que nós temos de aí, no médio prazo, ao longo dos meses aí do próximo ano, resolver essa situação para que a gente possa ir retornando à normalidade com segurança. Um ano de paz, de muita saúde, nossa gratidão a todos vocês também, e dizer a vocês e a toda a população de Maceió e do estado de Alagoas que continuem
acreditando e contem com toda a classe médica que estaremos prontos para enfrentar, seja agora, seja mais na frente, tanto essa pandemia como qualquer outra coisa que virá para nos atacar e atacar o sistema de saúde da nossa população. Conte conosco. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouco, eu, Porlane Santos, Mara Almeida, vamos continuar recebendo convidados aqui no estúdio nessa retrospectiva 2020 da TV Mar Canal 525. Voltamos já.